palavra de Deus, uma palavra que vai alcançar o seu coração. Nós estamos com o tema Aprendendo com Jesus, né? Então, você que escuta, fica ligado nos passos, né? Nessa condução, Aprendendo com Jesus. Falamos sobre a obediência no culto passado de doutrina. Nós falamos também sobre compaixão. Então, hoje nós vamos falar sobre aprendendo a alimentar a multidão. Que bênção, né? Que maravilha nós sabermos. Se você não sabia, você vai ficar sabendo agora que nós temos o privilégio, nós temos a oportunidade de alimentar uma multidão. E Jesus foi bem sucinto quando ele fala a respeito de alimentar, quando ele vê aquela multidão, né? E ele pede para que os discípulos alimentem a multidão. Então, talvez num contexto natural, as pessoas e o próprio discípulo perguntou, mas como é que nós vamos alimentar uma multidão, né? E sendo assim, eles ficaram, como nós podemos alimentar a multidão? Então, da mesma forma com que Jesus fez ali, ele deixou uns exemplos para nós. Nós vamos nessa noite analisar um pouco e vamos aí tentar absorver da melhor forma possível os passos, o aprendizado, o ensinamento, né, que Jesus deixou para nós como igreja do Senhor Jesus. Então vamos lá, sem demoras, né? Hoje nós temos como um tema aprendendo a alimentar a multidão, né? Enfatizamos nos cultos de doutrina anteriores, nos 2 últimos, e estamos com esse formato, aprendendo com Jesus, né? Aprendemos sobre compaixão, isso foi o primeiro passo, né? Primeiro ensinamento, aprendendo com Jesus a ter compaixão, e o nosso segundo foi obediência. Então, amados, é muito apreciada, né, pelo Senhor essas qualidades, e aliás é a condição para que eu e você possamos cumprir muitas promessas que o Senhor tem nos feito. Através da compaixão, através da obediência, nós conseguimos ter acesso a essas promessas, né? Quando nós obedecemos a voz e a palavra do Senhor, nós temos acesso a essa promessa, certo? Então copie aí, né? Tem esse entendimento. Às vezes nós dizemos até assim, eu sei disso, mas nós esquecemos, nós deixamos para lá, e o Espírito Santo de Deus vem nos revelar mais uma vez. Por quê? Porque Ele nos ama, porque o Senhor nos quer bem, porque o Senhor tem todo o interesse em continuar nos conduzindo debaixo da sua perfeita palavra. Ok. Contudo, amados, obedecer a Deus às vezes não é simples, não é verdade? E se as circunstâncias foram muito adversas, certas ordens podem até parecer ilógicas. Olha só, basta nós olharmos, Senhor, como é que eu vou alimentar aquela multidão? Nós não temos aqui, nós não temos o que dar, Senhor, nós não temos nada para oferecer. Então, o que vocês têm? Senhor, nós conseguimos aqui 5 pães e dois peixinhos. Então, foi isso o que os discípulos conseguiram. 5 pães e 2 peixinhos. E o que é 5 pães e 2 peixinhos? Não é verdade? Então, olhando, né, aqui foi o que Jesus deixou bem expresso. Em outras palavras, Jesus
sara, né? Jesus sara a incredulidade das pessoas. Jesus, ele estava ali ensinando os seus discípulos a entender um passo de fé, a entender um passo de crença, né? Será que o Senhor não sabe que não temos como cumprir essa ordem, né? E é por isso que ele envia o seu Espírito. É claro que Jesus estava ciente da complexidade daquele momento, daquele problema e da impossibilidade dos seus discípulos, inclusive a minha e a sua, né? Porque sem a intervenção divina nós não conseguimos realizar nada. Sem a intervenção de Deus nós não conseguimos fazer nada. Agora, confiando, crendo nele, sabendo que ele está conosco, e isso envolve fé, a gente já pregou sobre isso, né? Então, quando é envolvido nesse sistema, nesse âmbito de fé, nós caminhamos e sabemos que ele está conosco para nos ajudar a alimentar uma multidão. Tem um louvor que diz: eu sei que se sabe a história de um milagre, né? Então, 4x1, né? Que canta esse louvor tão bonito. E eu já ouvi muito esse louvor quando era mais novo. Mas bem, queridos, não é fácil alimentar a multidão. Volto a repetir. Com necessidade, às vezes, tão grandes, né, e tão distintas, mas Deus, queridos, Deus sabe do que cada um no meio da multidão precisa, né? Deus sabe o que você está precisando nesse momento, você que me escuta. E é por isso que cada palavra que é falada, ministrada, talvez tenha uma interpretação aqui, tenha uma conotação diferente. Mas quando chega no teu coração, ela chega com uma probabilidade, como uma faca de dois gumes, né? Separando a carne e o espírito, e te mostra de forma tão viva e eficaz o que ela é capaz. Né? Porque a ação do Espírito discernente dentro de nós, ela move o nosso coração. Então, é por isso que nós precisamos dar atenção, a devida atenção à sua palavra. Não pense, Deus não levanta homens e mulheres para se lançar aqui e ministrar uma palavra para a igreja à toa. Ele lança uma palavra para que a igreja seja edificada e para que vidas sejam alcançadas através do seu poder, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, né? Palavra de Deus. É a solo escrita, né? Então, palavra viva dentro de nós. Ok, queridos. Agora, se Deus sabe, né, que cada um de nós, no meio da multidão, precisa, né, tanto, né, de algo, então, como ele agiria? Através dos seus cooperadores. Exatamente, os cooperadores são aqueles que vão alimentar a multidão, né? Eles são os trabalhadores da vinha do Senhor. Nós somos esses trabalhadores. Você é esse trabalhador. É nós que vamos alimentar uma multidão. Jesus deixou aquele exemplo para que eu e você pudéssemos primeiramente crer, fazer acontecer em nome de Jesus e alimentar uma multidão pela sua palavra. Se você não crê que a palavra de Deus cura, então você não está preparado para alimentar uma multidão. Se você não crê que a palavra do Senhor pode libertar, então você não está preparado para alimentar uma multidão. Mas Deus já liberou sobre nós. Toda autoridade vos é dada através do meu Espírito. Então vamos lá. Dando muito fruto.
Atente para o que o Senhor Jesus disse aos apóstolos, pouco antes de morrer e ressuscitar. Ele diz assim em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ele me ama, nós o amamos e ele se manifestará a nós. Sabe, isso é a reciprocidade daquilo que Deus é. E Deus não pode negar a sua natureza, o que Ele é. Ele é justo, Ele é Senhor, Ele está atento a nós, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer salvar os cativos da opressão de Satanás, queridos. Olha, e o bicho está solto, né? Sabemos que o caos estendido, as coisas acontecendo no meio da nossa sociedade hoje, né, nesse momento de quarentena, isso se cumpre a palavra de Deus e é necessário. Agora, não é por causa disso que nós vamos deixar de orar, não é por causa disso que nós vamos deixar de clamar, pelo contrário, vamos continuar no altar do Senhor, nos pés do Senhor, buscando a sua presença, dando glória a Deus por tudo o que Ele tem feito e por tudo o que Ele ainda há de fazer. Perceba a presença de Deus, perceba a presença do Senhor quanto mais esses adventos acontecem. Temos aí, queridos, adventos simultâneos acontecendo. E as pessoas, aquelas que não entendem, aquelas que fecharam os olhos para a palavra de Deus, aquelas que foram cegas pelas artimanhas de Satanás, elas estão sem discernimento da palavra, né? E aí nós vemos aí quantas e quantas evidências tem apontado, primeiramente esse coronavírus, mas simultaneamente junto com o coronavírus, queridos, temos situações isoladas acontecendo em diversos cantos, em diversos países, inclusive em estados brasileiros, né? Diz que aqui no Ceará houve, num lugar que por perto, houve um tremor de terra. Há dias atrás estava passando alguns lugares daí, dava para contemplar a passagem de meteoros. Nos Estados Unidos, uma cidade específica foi invadida por vespas gigantes chamadas, né? E essas vespas, ela tinha em torno de 5 centímetros. E o interessante, elas iam e devoravam as abelhas, que era menor, acabando com as colmeias. Sem falar na força do mar, inclusive aqui no Ceará. E aí? Nós queremos negar, nós queremos dizer que Jesus não está próximo, que a sua vinda não está próximo, que os sinais apontam para as primeiras dores de parto. Eu vou continuar batendo aqui nessa tecla. É hora de acordar. É hora de abrir os olhos espirituais, discernir as coisas que está vindo, que está acontecendo. As pessoas não entendem. Quando você me conta algo desse tipo e eu abro um sorriso. Você pode dizer assim, pastor, você está feliz porque o mal está acontecendo? Não, queridos. Eu estou feliz porque as evidências apontam que o meu Senhor está voltando. Que o Senhor Jesus está voltando, querido. E que Ele há de levar uma igreja adornada para Ele, santa. Ele há de levar os seus.
A sua igreja há de ser arrebatada e aqueles que morreram em Cristo Jesus há de ressuscitar com corpos glorificados para a glória do santo nome de Jesus Cristo. Então, se você ama a sua família, se você ama os seus, não deixe de compartilhar essa palavra. Se não seja através do vídeo, absorva isso e transmita com ímpeto, né? Transmita com convicção do que Deus realmente está permitindo acontecer. Nós vamos alimentar uma multidão. É isso aí. E aqui em João capítulo 15, no verso 4 em diante, verso 4, 7, 8, 10, 14 e 15, né? Diz assim: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. A videira é Jesus. Assim também em vós, se não estiverdes em mim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Visto, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, no mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Jesus dá uma série de ferramentas, de ensinamentos, para mim e para você. E hoje Ele nos ensina a alimentar uma multidão. Seja um semeador neste momento. Talvez não só um semeador. Talvez você vai ser o que colhe. Você vai estar colhendo os frutos. Querido, então, o que eu te digo é tempo de compartilhar a palavra de Deus com amor, com temor, com vontade. Expor as verdades do que diz em Apocalipse, do que diz a palavra do Senhor Jesus. Para alimentarmos a multidão com a verdade, ministrando-lhe a palavra com poder e graça, precisamos conhecê-la e vivê-la. Conhecer a palavra e viver a palavra. E as pessoas muitas das vezes têm desperdiçado seu tempo, né, com coisas vãs, não se prendendo à oração, não buscando a oração, não buscando o entendimento da palavra. É interessante, queridos, quando há um tempo atrás eu estava no início da minha caminhada e Jesus, né, tutou em mim uma vontade imensa da sua palavra. Eu que não tinha hábito de ler, eu tinha preguiça de ler. Mas eu queria me achegar mais a Deus, eu queria aprender mais do Senhor, eu queria viver mais a palavra de Deus. Então, cada vez mais eu fui lendo, às vezes não entendia nada, mas quando eu entendi, aquilo me confrontava. E é isso que a palavra de Deus faz, ela nos confronta, ela traz constrangimento, ela traz, sabe, aquilo que nós precisamos ser. Porque Deus nos mudou,
Ele diz: vem como estás, porque eu vou mudar você através da minha palavra, através do meu poder, através das minhas verdades. E aí, Jesus nos chama, porque Ele quer que nós sejamos maduros, filhos e filhas maduros. E quem amadurece? Quem come da palavra, quem recebe da palavra. E agora nós precisamos servir na mesa do Senhor, servir as pessoas com a sua palavra. Se você não tiver muita palavra para falar às pessoas, ore por ela. Peça permissão, coloque as mãos e ore em favor da vida. Em favor da vida dessa pessoa, em favor de libertação, em favor de cura, em favor dos milagres, dos prodígios do Senhor Jesus. Ele continua operando, Ele continua liberando. E hoje é tempo de muitos milagres, assim como é tempo de sinais sobrenaturais sobre toda a terra da parte de Deus. Não adianta termos um estereótipo cristão, né? Frequentarmos a igreja, praticarmos boas obras, sem ter feito, sem ter sido regenerado espiritualmente por Deus, viver em obediência. Ele coloca o seu Espírito em nós e faz esse Espírito criar fogo. A palavra de Deus fala a respeito de nós não deixar o fogo apagar. Não apagueis o Espírito de Deus, deixai essa chama do Espírito abrasar cada vez mais no vosso coração, no nosso íntimo. E como é que nós alimentamos a força desse Espírito? É através da palavra, através da oração, através do louvor, através da entrega ao Senhor Jesus, queridos. Seja apaixonado por Jesus, seja louco por Jesus. Nós precisamos, como a própria palavra de Deus diz, vocês são vistos como loucos. Vocês falam com Deus que não se vê, vocês falam com alguém que não se vê, vocês são loucos. É assim que nós somos vistos. Mas, querido, eu não troco a minha loucura com o Senhor, e você também não deve trocar a sua loucura com o Senhor por um punhado das coisas terrenas deste mundo. Sabe por quê? Porque Deus tem o melhor para nós. Porque o Senhor tem algo muito especial para liberar sobre as nossas vidas. A sua palavra é verdadeira e ela não falha. O que Deus tem para lançar sobre as nossas vidas é algo muito magnífico. Imagina só, queridos, um dia você não ter necessidade de nada. Esse sentimento que às vezes vem dentro de você: eu não gosto de fulano, eu não gosto de cicrano, eu não vou com a cara de Beltrano. Sabe, esse sentimento vai sumir de você. Esse tipo de sentimento, quando estivermos na glória com o Senhor, não vai existir. Porque o reino de Deus é amor. Todos aqueles que estiverem em habitação do seu reino, no corpo transformado, glorificado, será existente, Existente a ação gloriosa de Deus em nós. Não teremos mais esses medos, não teremos mais as dores deste mundo. Não teremos mais as coisas que nos fazem olhar para a naturalidade deste mundo. Tudo será perfeito. Tudo será como um dia já foi, antes do pecado. Jesus deseja que isso seja restaurado. Deseja que isso seja mantido. E isso está muito próximo. Por isso Ele nos chama para a gente alimentar uma multidão. Você é um agente, é um transformador de vida em nome de Jesus.
Receba isso, abra sua mão. Receba isso, você é um agente transformador em nome de Jesus. Vamos lá. As boas obras devem ser consequência de uma vida de comunhão profunda com o Senhor. Não são as boas obras que nos levam a Deus. É uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus que nos leva a boas obras. É o contrário. Se você pensar a ordem do autor não altera o resultado, nesse sentido ela altera, né? Porque primeiro tem que vir a comunhão, o relacionamento com Deus, a entrega, a submissão, o amor de Deus existencialmente em nós, vivendo, e as boas obras nascem naturalmente. E não forçar as boas obras para alcançar isso, né? Então, a ordem dos fatores, ele vai alterar aqui o resultado. Na nossa vida, queridos, antes, devo ser algo que ateste a nossa salvação. Nós precisamos ser e ter coisas na nossa vida que ateste a nossa salvação, que glorifique o nome de Deus e com sinceridade que desejamos conhecê-lo mais e mais, né? Tem um louvor que diz: o meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Aí diz: eu preciso conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus. A passagem da porta, quando nós entramos, ela fala de salvação. Mas no decorrer da palavra de Deus, ela fala de um processo de maturidade, de transformação dia após dia. E é por isso que Deus nos chama a alimentar a multidão. Jesus permitiu que os discípulos passassem pela porta e agora Jesus estava chamando ele para fazer parte do processo para alcançar e alimentar outras pessoas. Acredito que você já entendeu isso. Acredito que de forma teórica você já entendeu porque Jesus te chamou. Para que Jesus está te chamando? Eu não sei qual a forma, mas o mover principal, você sabe qual é. O propósito final é alimentar a multidão, é levar a mensagem de libertação, de cura. Uma palavra que traz renovação sobre a vida das pessoas. Mas veja bem, e ele nos dá toda a autoridade, né? E aí em Tito, capítulo 2, verso 7, diz: em tudo te dá por exemplo das boas obras. Na doutrina, mostra incorruptível, né? Sem corrupção. Tenha sinceridade, uma linguagem sã. Amados, não confundam a linguagem sã com uma palavra que você usa, né? Uma linguagem sã é uma linguagem de prover coisas, de abençoar e não gerar palavras de maldição. Sabe, eu vejo muitas pessoas gerando palavras de maldição sobre a vida de outras, inclusive sobre a própria família. Nós precisamos estar muito atentos a isso. Porque quando nós liberamos essas palavras de maldição sobre a nossa própria casa, sobre nossa própria família, nossos próprios parentes, nós estamos profetizando sobre a vida deles. E automaticamente nós estamos dando legalidade ao inimigo a agir na vida deles. Mas como nós proferimos palavra de bênção, você é uma bênção, Deus vai agir, Deus vai fazer um milagre, e Deus vai fazer com que você reconheça, Deus vai mudar a tua vida, ainda que tenha que ser no leite de morte, Deus vai mudar a tua vida. Então, amados, nós estamos ali pleiteando palavra de bênção sobre a vida daquela pessoa. Então, nós precisamos ter essa qualificação, essa característica, né? Para que o adversário se envergonhe.
e não tenha nenhum mal que dizer a respeito de nós. E em 1 Pedro capítulo 2, verso 12 diz: viver honesto entre os gentios, porque glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. As pessoas estão observando a nossa vida, né? As pessoas estão sempre querendo nos julgar. As pessoas estão sempre querendo olhar para você e tirar um mau exemplo, achar um defeito em você que possa te acusar, que possa dizer: olha, tá vendo fulano como é que é? Infelizmente, querido, mas nós não devemos dar ênfase assim, né? Sabemos que as pessoas têm dado liberdade a ser instrumento do inimigo. Não é que elas são o inimigo, mas que elas dão legalidade para que o inimigo possa usar. E, amados, não vamos confundir. O inimigo, expressivamente, ele para usar uma pessoa, ele não precisa se manifestar, tornar aquilo manifesto. Ele pode simplesmente usar de forma simples, pela uma palavra, pela a forma com que nós julgamos. Nós, muitas das vezes, nos permitimos ser ferramenta nas mãos do inimigo. Mas aí é onde é que está? Você e eu, nós que proclamamos o reino de Deus, nós precisamos sempre estar repreendendo isso, toda e qualquer ação de Satanás, do nosso inimigo, sobre as nossas vidas, porque o Senhor que reina nela, o Senhor que está no controle de todas as coisas, nós precisamos crer unicamente. Não sei se você se lembra dos fariseus. Eles eram pessoas muito religiosas, gostavam de dar o dízimo de tudo, em orar em praça pública, eles gostavam de mostrar o seu jejum ao povo, né? Eles guardavam o sábado, se ocupavam dos primeiros lugares na sinagoga. Contudo, eles negligenciavam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Então não sejamos como os fariseus. Mas ainda que nós caiamos em algum delitos, possamos corrigir, possamos agir com compaixão, com misericórdia, com obediência, buscando sempre o exercício da fé, da nossa fé em Cristo Jesus. O Senhor disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Não é glorificar a mim e a você. Vejam as boas obras, vinda do Pai, vinda do Senhor, e a Ele dê toda a glória que está nos céus. Jesus enfatizou que os misericordiosos alcançarão misericórdia, que seus discípulos e embaixadores de seu reino são o sal da terra, a luz deste mundo. E como tal, devemos fazer a diferença na terra, agindo com amor, com justiça, misericórdia, sabedoria, mansidão, fé, e a fim de que o seu bom testemunho da sua vida, da minha vida, né, venha expressar a característica, o testemunho do que Jesus é na nossa vida. Experimentar o verdadeiro arrependimento e desfrutar na salvação da vida eterna em Cristo Jesus. Se você quer cumprir esse chamado, aprenda a amar, a obedecer ao Senhor. Aprenda a ter compaixão, para que nós possamos alimentar uma grande multidão. E para alimentarmos essa multidão, nós, como seus discípulos, teremos de acatar cada instrução do Mestre. E veja bem, eu vou listar aqui algumas instruções do Mestre, entre os comandos em que Jesus destacou naquele texto. E a primeira foi a de colocar o pouco em suas mãos. O que nós queremos dizer? Ele perguntou o que tinha. Poucos pães, 2 peixinhos.
Então a primeira lição é de colocar o pouco nas mãos do Senhor. Segunda, de organizar a multidão em pequenos grupos. Ele diz, vão. Jesus deu a ordem, diz, vão lá, organizem em pequenos grupos. Terceiro, e dá graças a Deus pelo que tinham. E o que eles tinham? 5 pães e 2 peixinhos para alimentar mais de 5.000 homens, incluindo, mulheres e crianças. De repartir o pão com outras pessoas. Às vezes nós olhamos só para o que temos e dizemos, não posso repartir porque o que eu tenho é pouco. O que Jesus estava acabando de ensinar aqui é que o pouco pode se tornar um muito. E que ainda vai sobejar. E que ainda vai sobrar. Por quê? Porque uma lei de Deus que diz que aquilo que nós semearmos nós vamos colher. E se aquele semeia muito, muito colherá. E aquele que semeia pouco, pouco colherá. E 4, de recolher o que sobejou para não haver desperdício. Jesus não quer que haja desperdício. Eu vejo aqui como reconhecimento da glória de Deus. Valorização de quem é Deus na nossa vida. Perceber a ação do Todo-Poderoso sobre a minha e sobre a sua vida. Querido, que Deus te abençoe. Essa é a nossa palavra. Aprendendo com Jesus. E nessa noite, nós temos aprendido a alimentar uma multidão. Amém? Fique